Bom dia, pessoal. Mais um terceiro sábado, né, do vídeo, né, que eu tinha combinado com vocês. E hoje o tema é sobre a doutrina espírita, né? Então nós vamos falar sobre o histórico, as irmãs Fox, a França no século XIX, Allan Kardec, o Consolador Prometido, Pentateuco, e as filosofias e outros itens, né, da doutrina espírita. Então, vamos começar agora, antes de começar a falar sobre a doutrina, fazer uma prece, né? Então, agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, por estar aqui outra vez nesse vídeo, falando sobre a doutrina espírita. E que eu possa contribuir bastante, né, com esse vídeo para as irmãs e os irmãos, né, que estão me assistindo, me ouvindo, e que se eles por um acaso estiverem com alguma dúvida, é só depois de me acudir que eu teria a maior gentileza em respondê-lo. Então, Deus, Mestre Jesus de Nazaré, gratidão por essa filmagem. Então, vamos dar a todos, né, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, vamos começar agora falando sobre a doutrina espírita. Então, vamos entender a doutrina espírita assim: a doutrina espírita só tem um dono, que chama-se Deus. O Mestre Jesus de Nazaré, ele é responsável para divulgar e trabalhar a doutrina espírita. Então, a partir do século XIX, ele autorizou aos espíritos para divulgar a doutrina espírita. Então, a gente começa por manifestações em alguns países. Vamos lembrar nos Estados Unidos das irmãs Fox, né? Então, as irmãs Fox, se mudaram para uma casa, lá, se não me engano, no estado de Nova York, e essa casa começou a aparecer um espírito para elas, né? E esse espírito falou que tinha morado naquela casa e tinha sido morto naquela casa pelo ex-dono ali, pelo ex-morador dessa casa. E aí foi isso que começou essa manifestação da comunicação dos espíritos. E ainda no século XIX, né, na Europa e principalmente na França, os espíritos começavam a se comunicar com as outras pessoas a partir de toque, e eles começaram depois a falarem com as pessoas, a falar através das mesas, né, das mesas girantes. E naquele momento surge o Allan Kardec, né? Então, Allan Kardec, ele foi um pegador, um educador, né? Pedagogo, e a visão dele era uma visão bastante diferente. E a mediunidade dele começa a se manifestar a partir dos seus 54 anos, né? Na sua infância, ele estudou na Suíça, né? Estudou em escolas protestantes. E por que ele tem esse nome de Allan Kardec? Porque esse espírito, né, que Allan Kardec que nós conhecemos, ele foi um espírito, um sacerdote dos druidas também na França, né? No período de Júlio César. E aí ele foi morto por Júlio César. Então, por isso que ele teve esse nome, né, de Allan Kardec. E aí, o que acontece? Porque existe uma ligação espiritual entre Allan Kardec e Napoleão Bonaparte.
Porque o espírito de Júlio César foi Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte, ele veio para abrir o caminho da doutrina espírita. Quando chegasse Allan Kardec, ficaria mais fácil dele trabalhar a doutrina espírita. Porém, com os desejos das paixões mundanas, o Napoleão Bonaparte fez uma opção de bobagem, né? Ficando preso ao materialismo de poder. E então foi isso. Então, essa que é a ligação do Allan Kardec com o espírito de Napoleão Bonaparte, que Napoleão Bonaparte foi o espírito de Júlio César. E o espírito de Júlio César matou o sacerdote dos druidas chamado Allan Kardec. Então, essa é a ligação. Então, Allan Kardec, ele começa a fazer essa pesquisa, né? Pesquisando nos locais onde tinha todas essas manifestações das mesas girantes, dos espíritos falantes, e começou a fazer pesquisa. E essa pesquisa, ele escreveu 5 livros, né? Esses 5 livros chamam-se Pentateuco, que é o primeiro livro, foi o livro dos Espíritos. O segundo livro foi o livro dos Médios. O terceiro o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto, o Céu e o Inferno. E o quinto, a Gênesis. Então, chama-se Pentateuco, os 5 livros que Allan Kardec escreveu. A doutrina espírita, ela é consolador prometido. Então, ela vem consolar a gente, é o consolador prometido. Então, a doutrina espírita, ela começa, nós contamos que a doutrina espírita, ela começa através do primeiro livro do Allan Kardec, que foi o Livro dos Espíritos, que começou. Então, por isso nós comemoramos dia 18/4/1858. Então, essa é a data de comemoração. E aí, a doutrina espírita, ela se divide em 3 revelações. A primeira revelação, o aparecimento de Moisés, com os 10 mandamentos. Então, nós estudamos. A segunda revelação é o Mestre Jesus com o Evangelho. A terceira revelação é a doutrina espírita, que é a ciência moral. Então, nós temos a ciência moral. Por isso que a doutrina espírita ela é muito rígida, porque ela fala da ciência e ela tem que ter moral para falar, para fazer as coisas. Então, por isso que nós somos muito cobrados, para não fazer as coisas erradas. Temos sempre que procurar fazer as coisas certas, porque nós estamos ali avaliando a nossa moral. Então, a doutrina espírita também, ela é uma filosofia, uma ciência e uma religião. Então, eu vou mostrar a primeira parte, que ela é uma ciência, uma filosofia. O Livro dos Espíritos, está aqui, Livro dos Espíritos, é uma filosofia. O segundo livro, o Livro dos Médios, é uma ciência. Então, Livro dos Médios, uma ciência de Allan Kardec. E o terceiro é uma religião, que é o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos filosofia, ciência e religião. São os 3 itens que nós temos
da doutrina espírita, né? Que nós colocamos ciência, filosofia, ciência e religião. Então, como eu tinha dito, né? A doutrina espírita é de Deus, e o Mestre Jesus de Nazaré, como é o governador do planeta Terra, autorizou a divulgação, e a divulgação dessa doutrina foi feita pelos espíritos, né? E quem traz essa divulgação é Allan Kardec, né? E depois todos os médios, né, vão trazer. Então, Ismael aqui traz Bezerra de Menezes, Jonas de Ângeles, Ramatiz, médio Emmanuel, André Luiz, né, Meimei, Sheila, e outros espíritos médios, como Chico Xavier, como Divaldo, né, e outros, né, médios que agora, assim, que eu acabo esquecendo, são vários, né? Então, são esses que trouxeram toda essa divulgação da doutrina espírita, né? E a doutrina espírita, ela faz algumas recomendações, né? Então, vamos entender aqui essas recomendações que a doutrina espírita ela faz. Ela é contra a comer carne, né? Por quê? Contra, ela recomenda não comer carne. Por quê? Porque a carne, ela, além de fazer mal à saúde humana, nós matamos animais para chegar nas mesas dos consumidores, e são mortos 1 trilhão de animais por dia no planeta, né? Esse é o segundo dado. O terceiro dado, o que acontece? Quando a pessoa ela come o animal, ele é morto no matadouro, os espíritos de baixas vibrações vão até lá. Por quê? Porque eles trabalham a magia negra através do ectoplasma. E o ectoplasma é retirado do sangue, ele fica no sangue. Então, esses espíritos de baixas vibrações vão lá. E aí, já viu, essa carne também fica contaminada, né? Com vibrações negativas. Então, a doutrina espírita ela recomenda não comer carne, né? Então, ela recomenda também não tomar bebida alcoólica. Por quê? O álcool, ele foi produzido para a gente para ser um remédio e não ser uma bebida. E por quê? Aí tem vários fatores. Primeiro, que ela vai fazer mal essa quantidade de bebida. Segundo, para a nossa saúde. Segundo, vai atrair espíritos de baixas vibrações também, que vai prejudicar a pessoa que bebe, né? Então, e também não usar também tabagismo, porque faz mal à saúde e atrai vibrações negativas. E o aborto, né? A doutrina espírita é contra o aborto. Na questão 358, está lá, do Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Então, ele diz que é um crime o aborto voluntário, né? Então, a mãe que vai lá faz o aborto, é um crime, né? E um crime por quê? Porque você está tirando o tempo do espírito que se preparou para fazer essa encarnação, né? E aí ninguém sabe quando esse espírito vai retornar a fazer de novo, né? Então, a gente pode lutar por uma causa, não lutar contra a vida, tá? Ninguém pode matar a vida, né? Isso aí é errado, né? Então, nós queremos que essa vida tenha a sua vida, o seu laço normal. Nós não temos esse poder porque nós somos Deus.
Só quem tem o poder de tirar uma vida e dar uma vida é Deus. Nós podemos ali ajudar Deus a que esse ser possa ser um ser evoluído. Isso é a nossa função aqui no planeta Terra, de evoluir e ajudar o próximo a evoluir também. Então é nesse contexto que a doutrina espírita é contra. Porém, ela é só a favor quando é um aborto espontâneo, né? Ou tem que salvar entre a mãe e o bebê. E aí sim se salva a mãe, né? Então, nesse contexto que a doutrina também, ela não recomenda a que se faça o aborto, né? Então a doutrina espírita, o que acontece? Ela é muito importante para a gente, porque ela está liberada em todas as informações que outras escolas religiosas não têm, né? Então, é aí que tem um detalhe, né? Allan Kardec, quando ele coloca, ele fala da religião, tem que ter o nome do religioso, né? Ou da religiosa. Então, ele fala que quem frequenta a escola da doutrina espírita se chama espírita ou espiritualista, né? O espiritista, perdoe, o espiritista, né? Espírita ou espiritista, que é colocado como nome do religioso. Então, todos espíritas, eles são os últimos chamados. Por isso que Jesus colocou, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então, o espírita é o último chamado. Por isso que a doutrina espírita, em relação a todas as escolas religiosas, tem mais informação do que as outras, né? Então, nós temos informação que é espírito, que é mundo espiritual, o que é encarnação, reencarnação. Então, nós temos tudo isso. E tudo isso será provado, mediunidade, tudo isso será provado pela ciência, né? Então, por isso que a doutrina espírita ela tem muita informação, porque os espíritas são os últimos chamados. Agora, todo espírita, né, ou independente de ser espírita ou não, tem que procurar mudar, investir na espiritualidade, ficar em prece, cortar hábitos errados, praticar caridades, fazer o culto do lar, estudar o evangelho, praticá-lo, estudar a doutrina, né? Ficar na linha certa, na linha correta. Quando errar, qualquer um pode errar aqui, ninguém aqui é perfeito, né? Nós somos espíritos imperfeitos. Então, pedir perdão e procurar não errar mais naquele tema, né? Então, é nesse contexto que o espírita ele tem que ser colocado, né? Então, em resumo, a doutrina espírita é isso. Então, não tenho mais nada para falar sobre a doutrina espírita, né? E eu passo agora uma informação que no próximo vídeo, né, que seria no próximo sábado, o tema será a mediunidade, né? Então eu vou falar da mediunidade e explicar, né, o que é a mediunidade, né, e o que são os médiuns, né? Eu não vou falar de todas as mediunidades, eu vou fazer um resumo falando da mediunidade e falando dos médiuns, seus fenômenos, né? É nesse contexto que eu vou ficar mais preso, né? Perdoe-me, nessa colocação. E então agora vamos para a prece de encerramento.
Agradeço a Deus, o Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, né? Meu anjo da guarda, meu anjo guardião, por ter feito meu trabalho correto, né? Procurado enviar as informações corretas, né? E que deu tudo certo esse outro vídeo, né? Então, gratidão por tudo e falamos, né? Todos juntos do outro lado da vida, graças a Deus. Aleluia, amém, né? Gratidão por todos terem me ouvido, por terem me assistidos, né? Então, no fundo do coração, todos vocês estão. Aguardo agora o próximo vídeo. Fica aquele abraço. Bye, bye.